Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do nono ano do projeto TV Escola Jaboatão. Eu sou o professor Rafael e na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a crise de 1929. Mas antes, vamos dar uma olhadinha naquele desafio que eu deixei para vocês na aula anterior, tudo bem? Bom, o desafio foi o seguinte: qual foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? E aí, conseguiram responder? Então pegue o seu material e vem comigo. A resposta é a seguinte: o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial enviando, entre outras coisas, embarcações de guerra como contratorpedeiros. Enviou também aviadores para auxiliar os pilotos britânicos e franceses. Enviou oficiais brasileiros para auxiliar os oficiais britânicos e franceses nas frentes de batalha. E enviou também médicos para ajudar nos hospitais de campanha e para tratar os feridos de guerra. Tá? Bom, o assunto da nossa aula de hoje, como eu já falei, é a crise de 1929. O objetivo dessa aula é fazer com que você entenda o que foi a crise de 29, quais foram os mecanismos que levaram as economias capitalistas ocidentais a essa crise e as consequências dela para países ocidentais como, por exemplo, o Brasil. Então, a crise de 1929 foi um colapso financeiro que nasceu nos Estados Unidos a partir da quebra da Bolsa de Nova York no ano de 1929, provocando desemprego recorde, pobreza generalizada, falência de empresas e bancos, além de crise na agricultura. Esse colapso logo se espalhou e provocou crises em diversos países, inclusive no Brasil. Os efeitos políticos e econômicos dessa crise, duraram cerca de uma década, trazendo consequências para diversos países capitalistas do Ocidente. Foi talvez a maior crise do sistema capitalista da história. Porém, nem tudo já começou. A crise de 29 não começou da noite para o dia, né? A gente vai entender agora um pouquinho, nos anos anteriores, o que é que levou a essa crise tremenda no ano de 29, tá? Então vamos entender um pouquinho como é que estava a economia dos Estados Unidos no período anterior à crise. Então, os anos 1920 foram de prosperidade econômica. E aqui eu trouxe algumas informações. Por exemplo, o aumento da produção industrial dos Estados Unidos no período foi de cerca de 60%. Junto com o aumento dessa produção industrial, veio também a inovação tecnológica, que auxiliou a produção em massa de produtos que seriam vendidos. Houve também uma popularização dos meios de comunicação, entre eles o rádio e o cinema. A energia elétrica também se popularizou, né, para os lares das famílias norte-americanas e, junto com a energia elétrica, o uso de novos eletrodomésticos, como, por exemplo, geladeiras e o gramofone. Como vocês podem ver, o gramofone é uma espécie de avô do nosso sistema de som hoje. Houve também a popularização das lojas de departamento. Lojas de departamento são aquelas lojas que vendem de um tudo, desde roupa, sapato, até itens de decoração para casa. Essas lojas de departamento também inauguraram uma novidade, que era a venda a prazo, ou seja, o cliente chegar para comprar e só pagar depois. Isso foi uma novidade na época, tá? Bom, toda essa euforia econômica, no entanto, ocultava alguns problemas. Entre eles, a péssima distribuição de renda. Os ricos ficavam cada vez mais ricos, enquanto que a classe trabalhadora permanecia com baixos salários. Para se ter uma ideia, entre 1919 e 1929, o lucro das empresas aumentou cerca de 62%. Já o aumento dos salários da classe trabalhadora foi de cerca de 19%. Ou seja, a classe trabalhadora não conseguiu acompanhar o aumento do lucro das empresas. E isso vai gerar um problema que a gente vai ver mais para frente. Houve também a formação de cartéis e monopólios. E o que é um cartel? Um cartel é quando um grupo de empresas se reúne para combinar, praticarem, entre outras coisas, os mesmos preços de seus produtos. Ou seja, não adianta, por exemplo,
você procurar o mesmo produto em outra loja, porque o preço será o mesmo da loja anterior. Isso é um cartel. Outra coisa também são os monopólios, que é quando uma única empresa controla diversos setores da indústria. É como, por exemplo, uma única empresa fosse dona de uma fábrica de sabonetes ou de uma fábrica de alimentos, por exemplo. Isso elimina a concorrência e faz com que um pequeno grupo de pessoas e empresas controlem um grande volume de dinheiro. Outros problemas também foram a superprodução e a especulação. E aí eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas. Na década de 1920, a indústria passou a fabricar mais do que vendia. Lojas cheias de produtos, mas poucos compradores. Lembra que eu falei que o salário dos trabalhadores não conseguiu acompanhar o ritmo do lucro das empresas? Então, chegou um determinado momento em que os trabalhadores não conseguiam mais comprar seus produtos. Trocar de geladeira todos os anos ficou impossível. Mas a empresa continuou fabricando esses produtos. Chegou um determinado momento que os estoques das lojas e das indústrias permaneceu abarrotado de produtos com poucas vendas. Essa diferença entre o que se produz e o que se vende é o que a gente vai chamar de crise de superprodução, tá? O que é especulação? E aí eu vou explicar para vocês um pouco agora. Ali, perto do ano de 1926, houve uma onda de compra de ações na Bolsa de Valores de Nova York. E quando se compra muito produto, né, é uma regra do mercado, o preço tende a aumentar. Então, o número de compradores de ações aumenta e o preço dessas ações aumenta também. E isso vai levar ao nosso segundo problema aqui desse tópico, que é a especulação. E aí eu vou pedir um momento para vocês, de licença, para explicar melhor o que é o mercado de ações. O que é uma bolsa de valores? Bolsa de valores é onde uma empresa coloca uma parte de seu patrimônio para vender. Né? Essa parte do patrimônio, essa parte da empresa é o que a gente chama de ações. Então, qualquer pessoa que tenha condições chega na Bolsa de Valores e compra uma parte das ações de determinada empresa. Quando essa empresa ela vai bem das pernas, ela lucra, quem comprou essas ações lucra também. E aí o comprador, que a gente também chama de investidor, tem duas alternativas. Ou ele permanece com essas ações, ou ele as revende por um preço maior. E aí ele vai ter lucro também. Quando essa empresa não está indo tão bem assim, essas ações podem representar um prejuízo para quem comprou, porque ele vai precisar, talvez, vender por um preço menor do que comprou. O que leva à especulação, por quê? Muitas vezes as empresas não estão tão bem assim, mas elas vendem as suas ações por um preço maior do que elas valem. É como se uma empresa qualquer vendesse uma ação de 50 centavos por 1,50. Então as pessoas continuam comprando, mas em algum momento essa bolha vai estourar. E foi o que aconteceu na Bolsa de Nova York. O estopim da crise foi quando uma dessas empresas faliu. Quem comprou as ações dessa empresa perdeu dinheiro da noite para o dia. E isso gerou uma onda de desconfiança generalizada. Então, essa empresa faliu e, desconfiados, os investidores da Bolsa correram contra o tempo para vender todas as suas ações. Porque se aquela empresa que todo mundo achava que estava bem faliu, o que é que garante que as demais não vão falir também? Então todo mundo correu para tentar vender as suas ações. E quando tem muito produto no mercado, a tendência é que o preço caia. E foi o que aconteceu. Com uma oferta muito grande de ações, o preço dessas ações despencou, né? E aí levou ao que nós chamamos de quebra da Bolsa de Nova York, que foi ali o epicentro, o marco zero da crise financeira do sistema capitalista em 1929. Pessoas que foram dormir com suas economias acordaram completamente falidas, empresas quebraram, bancos fecharam, o pânico foi generalizado. Bom, e aqui eu trouxe para vocês alguns dados da crise, né?
A produção industrial nos Estados Unidos diminuiu cerca de 46%. Cerca de 15 milhões de estadunidenses ficaram desempregados. A produção industrial mundial recuou cerca de 37%. O comércio mundial diminuiu cerca de 25%. E no Brasil, a crise iniciada nos Estados Unidos se fez sentir também. Por quê? O Brasil tinha como principal cliente de seu café, que era o nosso principal produto da nossa economia, os Estados Unidos. Então, como os Estados Unidos estavam em crise, eles diminuíram a compra do nosso café. Então, temendo uma crise de superprodução aqui, o governo brasileiro resolveu comprar o excedente da produção de café dos fazendeiros para queimá-lo e assim evitar que o preço do café caísse também, tá? Bom, e a repercussão foi geral, né? Os jornais norte-americanos começaram a destacar então o pânico gerado pela quebra da bolsa, né? Nessa manchete aqui a gente vê bilhões perdidos na quebra da bolsa, a maior quebra da bolsa da história. Bilhões perdidos na quebra da bolsa, destaca esse outro jornal. Aqui, ó, perdas chegam a 10 bilhões de dólares na quebra da bolsa. Pânico com a quebra da bolsa de Nova York. O pânico foi generalizado, tá bom? Bom, então para tentar resolver ali o problema gerado pela crise, o presidente eleito, o presidente seguinte eleito, o Franklin Roosevelt, criou o que a gente chama de New Deal, que é um sistema, é um conjunto de ações econômicas que vão tentar estancar a crise de 1929. Entre essas ações do governo, a gente destaca o investimento público em obras com o objetivo de gerar empregos e devolver o poder de compra, que manteria o comércio girando. Por quê? Né? Quando o governo investe em obras públicas, como por exemplo estradas ou pontes, ele está empregando pessoas. E aí essas pessoas passam a receber seus salários e assim começa a girar a economia novamente. Socorreu os bancos para evitar que falissem, criou regras para evitar a especulação financeira, tá? Tentou convencer a população a voltar a depositar o seu dinheiro nos bancos, o que garantiu ali uma sobrevivência ao sistema bancário, e também promoveu uma ajuda em dinheiro para o fazendeiro produzir menos, para evitar aquela crise de superprodução. Então, com menos produtos agrícolas no mercado, os preços eles aumentaram. Tudo bem? Então, antes de me despedir de vocês, eu gostaria de deixar esse desafio aqui proposto para que a gente responda na próxima aula, tudo bem? Entre os problemas que provocaram a crise de 1929, qual dos citados abaixo não pode ser considerado um? Letra A crise de superprodução. Letra B, a especulação na Bolsa de Nova York. Letra C, a alta concentração de renda. Ou letra D, a Segunda Guerra Mundial. Então, com isso, eu me despeço de vocês e os aguardo na próxima aula. Até lá!